Gênesis capítulo 28, versículo 18. Gênesis 28, versículo 18. Amém? Gênesis 28, versículo 18 até o 22. Amém? Gênesis 28, versículo 18. Glória a Deus. Diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó votou um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que eu tenho posto por coluna será de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Fecha os teus olhos um minutinho. Pai querido, aqui está a tua palavra que edifica, que consola e que exorta. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que essa palavra venha ser como uma flecha, venha atingir o alvo que é o nosso coração, e que através dessa palavra, Pai, nós possamos entender e compreender o teu propósito em nossas vidas. Por isso eu te peço em nome de Jesus, glorifica agora o teu nome santo através desta palavra, que nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero falar um assunto rapidinho aqui, construindo um altar para viver o milagre. Eu e você, nós temos que construir um altar, amém? Todos os dias, porque o altar pode sair uma pedrinha, pode inchar, né? Rachar, quero dizer, pode rachar. Então nós temos que estar sempre arrumando o altar, sempre organizando o altar. O altar, podemos compará-lo como uma casa. A casa precisa ser arrumada todo dia? A casa precisa ser limpa todo dia? Né? A cama precisa ser arrumada todo dia? O lençol da cama precisa ser trocado todos os dias? Então, irmão, assim o altar tem que se organizar todos os dias. Nós temos que construir um altar para quê? Para viver o milagre. Jacó precisava de um milagre, por isso que ele construiu um altar. Ele falou: Deus está nesse lugar, eu vou construir um altar aqui. Vou construir um altar porque eu preciso, eu vou viajar, eu estou viajando, eu estou nessa jornada, eu estou nessa caminhada, eu preciso que Deus me guarde nessa jornada, porque eu não tenho condições, eu não sou um guerreiro, eu não sei, eu nunca fui homem de guerra, não sou soldado, não sei, eu sou uma pessoa de fé só. Então eu vou pedir para Deus: Deus, guarda a minha jornada até a casa. Se o Senhor me guardar até a casa do meu tio, se o Senhor for comigo, me abençoar naquele lugar, porque eu preciso, não sei como vou ser recebido naquele lugar, não sei como vou ser tratado naquele lugar, eu não sei, Senhor, não sei como é o meu tio, se ele é um homem violento, se ele é um homem sisudo, eu não sei. Então, se o Senhor me guardar, e eu for bem naquela casa, prosperar ali, e voltar para a casa do meu pai em paz, em segurança, a partir de hoje o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus, o Senhor da minha vida, a minha vida será tua, eu entrego tudo em tuas mãos, meus desejos, meus sonhos, meus projetos, meus planos, tudo, Senhor, será teu, a minha vida é tua. Então Jacó, ele precisava desse milagre, por isso que ele construiu um altar. Irmão, você precisa de milagre? Amém. Nós precisamos de milagre, nós somos carentes de milagre. Irmãos, para nós viver um milagre, nós temos que fazer igual Jacó, temos que construir um altar de louvor, um altar de adoração, um altar, irmãos, de consagração, um altar de santificação. Nós temos que construir esse altar para que a glória de Deus venha se manifestar na minha e na sua vida, porque o cristão, o servo de Deus, ele anda de glória em glória, ele anda de vitória em vitória, ele anda de conquista em conquista. Então, meus amados irmãos, nós temos que começar a construir, temos que ser construtor como era Noé, nós temos que sair nessa construção, para quê?
para que o milagre venha a se realizar na minha e na sua vida, amém? Então, irmãos, a construção de um altar também, irmão, significa você construir uma história com Deus. Significa você construir, eu tenho uma história com Deus. Você tem história. Significa que você tem experiência com Deus. Você vai contar milagre. Você vai contar, como a pastora contou aqui, nos dias difíceis que nós estávamos passando, que nós passamos ali, não tinha dinheiro para comprar leite, era um tempo de aperto. Nós passamos por esses estreitos, nós vivemos esses estreitos, então somos história, e tem tantas outras histórias. Então isso é construir um altar. Então você tem que começar a construir mesmo. Se você já começou a construção, construa mais. Lembra que a construção ela é diária, porque um dia é diferente do outro, amém? Um dia não é diferente do outro? Então assim tem que ser a nossa história, a minha história, a sua história com Deus, a nossa aliança com Deus, né? Tem que ser diferenciada mesmo. Você é pessoa diferente, você é diferente, e Deus te chamou para fazer essa diferença. Por isso, meu amado, minha querida, meu querido, em nome de Jesus, levante um altar e construa uma história com Deus, uma história de amor, uma história de aliança. A pastora estava falando sobre aliança, de aliança, de voto aqui. Construa, Jacó construiu, ele fez um voto. Construa uma história de aliança, de amor, de prazer, de alegria, de satisfação em estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor. Você sabe o que a Bíblia fala no livro de Eclesiastes? Não se apressa em sair da presença do Senhor. Tem pessoa que tem pressa de sair, né? Não vê a hora de ir embora. Não vejo a hora do culto terminar, quando termina sai voado. Calma lá, irmão, não é assim não. Não se apressa a sair da presença do Senhor, diz a Bíblia, em Eclesiastes. Não se apressa-te. Tenha calma. Aqui é o seu melhor dia. Aqui é o melhor momento seu do dia de domingo. O seu melhor do domingo é aqui, é esse momento. É o momento que você está fechando o dia na presença do Senhor, fechando o dia diante do altar de Deus, fechando o dia com o coração se abrindo e o Espírito Santo fluindo dentro de você, fechando o dia e o Espírito Santo te enchendo de fé, o Espírito Santo te enchendo de esperança, o Espírito Santo te enchendo de confiança. Então esse é o seu melhor momento de domingo, amém? Não foi aquele que de manhã, lá quando você se levantou, tomou café e veio aqui. Não foi aquele lá que você almoçou. Não foi aquele que ficou no meio dos amigos, dos colegas, dos parentes. Não, este é o momento onde você está sentado na mesa, na presença do Senhor. Você está sentado na mesa diante do Senhor. Os anjos estão aqui para te servir, estão te servindo, porque Deus envia o anjo para nos favorecer, para te favorecer, amém? Diga assim: Deus, o meu Deus, olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: envia o anjo para te favorecer. Você é um agraciado de Deus. Tome posse dessa vitória, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que levantar um altar para viver o milagre. Temos que levantar um altar para fazer a diferença nessa terra dos viventes, né? Porque o cristão ele é diferente, amém? O cristão não é metido, ele é diferente, porque ele tem um Deus, né? É só ele clamar ao Senhor, é só ele invocar o Senhor. A Bíblia fala aqui no livro de Juízes, capítulo 6, 26, fala que Gideão levantou um altar ao Senhor. Por quê? Porque ele precisava mudar a história da casa dele. Ele precisava mudar a história da família dele, ele precisava mudar a história do povo dele. Então ele levantou um altar. Eu vou fazer um altar, porque eu sei que Deus vai me honrar, eu sei que Deus vai me engrandecer, eu sei que Deus vai me fazer sobressair no meio do meu povo. Quero te dizer que Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Construa um altar, porque Deus quer salvar a tua família. Construa um altar, porque Deus quer libertar a tua família. Construa um altar, porque Deus quer mudar a história da tua casa. Construa um altar, porque a mão de Deus está estendida para te abençoar e te fazer prosperar nessa terra dos viventes. Então, meus amados, nós temos que construir um altar, amém? Mesmo que a situação, mesmo que as condições, parece que é impossível, porque Gideão estava assim, situação estava difícil, mas Deus mandou ele construir um altar.
enviou o anjo lá e falou: o Senhor é contigo, varão valoroso, o Senhor é contigo, pode ir nessa tua força aí, porque eu entrego os medianitas nas tuas mãos. Então, ele sozinho, ele estava ali, mas o exército do Senhor estava com ele. Situação difícil, tudo que estava acontecendo não era favorável a ele, tudo, nada, ali favorecia com que ele viesse vencer aquela guerra, libertar a família, libertar o povo daquela opressão maligna e diabólica. Eles estavam cercados pelos medianitas, tudo que eles colocavam, o medianita ia lá e roubava, eles plantavam, os medianitas roubavam e queimavam. Não é assim também, muitas vezes, quando a pessoa, no mundo, não é assim, na nossa vida, às vezes, você planta uma coisa, vai lá e consome, planta outra. E os medianitas são as coisas espirituais que nós temos que expulsar e repreender. Então, o que a gente faz? Vamos orar, porque a situação aqui está difícil. Você está construindo um altar. Gideão, quando o anjo falou para ele, vou construir um altar, ele falou imediatamente: eu vou construir um altar, eu vou mudar essa história. O Senhor está comigo mesmo? Então, olha, Senhor, aqui vai molhar, vai chover, molhar aqui, mas em volta vai estar tudo seco. Eu vou fazer essa prova então. E Gideão começou assim, ter essa experiência, ele começou a ter uma história com Deus, ele teve uma história com Deus, ele teve uma história, por quê? Porque ele construiu um altar. Pode falar o que quiser de Gideão, mas ele construiu um altar, e tem uma história com Deus, amém? Você tem que pensar assim também, pode falar o que quiser de mim, mas eu tenho uma história com Deus. Pode falar o que quiser, pode dizer que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é metido, mas ele tem uma história com Deus. Ele tem uma aliança com Deus, você tem uma aliança com Deus. Pode falar o que quiser de você, pode dizer se vai na igreja, lá não acontece nada, você que pensa que não está acontecendo, mas está acontecendo sim, porque eu tenho uma história com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, e essa aliança foi firmada lá na cruz do Calvário, e ninguém pode quebrar essa aliança, nenhuma situação contrária, nenhuma circunstância da vida, nada que vier nos acontecer, pode quebrar essa aliança, porque ela foi firmada pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então você tem uma história com Deus, você tem uma aliança, Deixa as pessoas falarem, deixa elas dizerem, o importante é a tua relação com Deus, você é vencedora. Eu profetizo, declaro que você é vencedora em nome de Jesus, aleluia. Então Gideão fez isso, viveu o milagre. O altar é um lugar de sacrifício e de perdão, é um lugar de sacrifício. Às vezes a gente tem que sacrificar aquela coisa, temos que sacrificar, Você vê, eu era jovem, quando comecei a namorar a pastora era jovem, e eu não ficava com ela, só via ela, sabe quando? De domingo, sábado à tarde, quando ela chegava, eu não podia ir na casa dela, porque ela chegava cansada do trabalho, ela tinha que descansar, e eu ia lá à noite, 6 horas, 7 horas, pegava ela e levava para o culto. Aí quando a gente chegava do culto, 7 ou 9 horas, a mãe dela já estava lá, não demorava nem meia hora, já, jovem, pode entrar, não fica bem jovem crente namorando aí na frente, o que os vizinhos vão falar? Irmão Jair, é melhor você ir embora, que é muito perigoso. Não fica nem meia hora, irmão, eu já tinha que ir embora. Aí no domingo eu tinha que ir lá só 2 horas da tarde, ela ia de manhã lá na oração, aí depois era o ensaio, ela ficava sentada me esperando, eu podia parar de ensaiar e ficar com ela, passar o domingo inteiro com ela, mas não, eu tinha meu compromisso com Deus, eu estava construindo o meu altar, eu estava construindo uma história com Deus, e isso não podia atrapalhar, isso não podia impedir, porque era para o meu futuro, para a minha conquista, então, nós construímos, era um lugar de sacrifício, era um sacrifício para ela e para mim, era difícil para ela, era difícil para ela, era difícil para mim, era difícil para mim, mas ela nunca reclamou, nunca nós brigamos, nunca discutimos por causa desses detalhes. Você não fica comigo, a gente nem se vê, a gente quase nunca, eu também nunca reclamei, porque nós sabíamos que era sacrifício, e o altar, quando a gente constrói um altar, exige sacrifício, exige abrir mão de certas coisas, exige abrir mão de certos momentos, momento de repente que até é prazeroso, mas eu acabei de dizer que o maior prazer nosso é estar aqui no dia de domingo à noite, fechando o dia com a vitória. Essa é vitória, irmão, você está aqui, isso é vitória, você construiu um altar, e está aqui nessa noite, nesse lugar, recebendo a bênção do Senhor, recebendo a graça de Deus, recebendo o poder de Deus na tua vida, para uma semana de vitória e de conquista, em nome de Jesus.
Então, irmãos, altar, lugar de sacrifício e de perdão. O primeiro a construir um altar pela salvação de sua família foi Noé. Noé foi o primeiro a construir um altar. Ele não sabia, ele não conhecia Deus, ele não conhecia, mas ele passou a ter uma relação com Deus, porque ele não achava certo aquela coisa que um cometia ali, outro cometia outro ato, ele não achava certo, outro não cometia, ele não achava justo. Deus foi conhecendo o coração dele, Deus foi trabalhando no coração dele, né? Porque ele via tanta perversidade, tanta maldade, tanta injustiça, como nos dias de hoje, porque Jesus falou que ele vai vir buscar a igreja dele como nos dias de Noé. É igualmente nos nossos dias, não tem muita injustiça, não tem muita perversidade, não tem muita maldade, não tem pessoas que cometem crime com alto requinte de crueldade, não existe a mesmíssima coisa nos dias de Noé, só que Noé não concordava com aquilo, ele não aceitava, ele se afastou, não queria morar na cidade, ele foi morar bem distante da cidade, no morro, na montanha. Ele se afastou, por quê? Porque realmente ele estava a fim de construir um altar para Deus, e ter uma história com Deus. Noé tem uma história com Deus, ele construiu o altar dele, exigiu sacrifício, exigiu se afastar de todo mundo, se afastou de todo mundo lá mesmo, e foi construir a história dele com Deus. Então eu quero te estimular, quero te incentivar a você construir uma história com Deus. Às vezes há essa necessidade de nós nos afastar, às vezes há essa necessidade de nós se ausentar, às vezes há essa necessidade, como sempre dizia, tem missionário aí que prega assim, que fala assim, irmãos, que o servo de Deus, ele vive só, ele tem a companhia só do Espírito de Deus, só o Espírito Santo de Deus que para consolar, para ajudar e ministrar. Uma vez um pastor falou para mim, pastor, as pessoas procuram a gente, e nós temos que ouvir, temos que ministrar e aconselhar, mas nós não temos ninguém para ouvir a gente. Mas nós temos sim, nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, só o Espírito de Deus para nos consolar, porque nós temos uma história. Você também, irmão, começa a construir, começa a você pensar aí daqui com esse pensamento, com essa visão, com essa ideia. Eu tenho uma história com Deus, eu tenho um altar construindo, e vou continuar construindo esse altar a cada dia, a cada manhã, até Jesus voltar para vir buscar a tua igreja. Amém? Aplaude ao Senhor em nome de Jesus.